Na terça-feira da semana passada, um acidente chocou a população. O caso aconteceu mais uma vez no cruzamento da Avenida Pedro Calazans com a Rua Maruim, aqui na capital. Já mostramos outros acidentes no mesmo ponto e este último envolveu uma viatura da Polícia Militar e um motociclista. O condutor da moto foi arremessado e sofreu fraturas graves em uma das pernas. Olha aí na tela do seu balanço geral as imagens aí do momento do acidente. Olha lá, meu Deus do céu. Os policiais prestaram socorro no momento e o nosso repórter Marcos Couto tem mais detalhes sobre esse acidente. Como eu disse, é acidente frequente. Põe aí na tela do balanço geral. Ainda é muito grave o estado de saúde de Avelar Santos Júnior, de 25 anos. O jovem que foi atropelado por uma viatura da polícia no cruzamento da Avenida Pedro Calazans com a Rua de Maruim, no centro comercial de Aracaju. De acordo com as primeiras informações, o estado dele é crítico. A irmã dele, Isabela Stephanie, esteve no hospital e traz outras informações. Isabela, foi no dia 11, início da tarde praticamente, quando aconteceu o acidente. De lá para cá, o que nós podemos já adiantar? Então, ele ainda encontra-se internado, mas ainda está numa situação muito difícil, porque ele não sabe, né, quando é que vai se recuperar, quando vai conseguir movimentar a perna de novo, que a fratura foi muito grave. Então fica muito complicado, porque ele sustentava a família, a filha dele. Então, por uma imprudência, né, ele se encontra nessa situação ainda. Só para relembrar o caso, o Avelar estava em sua motocicleta, subia a Pedro Calazans, sentido a Avenida Coelho Campos, quando ao passar pelo cruzamento ali da Rua de Maruim, ele foi colhido por uma viatura da Polícia Militar. Inclusive, tem um vídeo que mostra claramente como tudo aconteceu, na verdade. O cruzamento, carros parados, a viatura, e é este momento que o jovem Avelar é colhido pela viatura da polícia. O que se sabe agora é que o Avelar foi socorrido, os militares prestaram socorro e ele foi levado para o hospital de urgência, onde permanece internado. Ele chegou a conversar alguma coisa com você? Os policiais, não, comigo não. Ele está mantendo contato com a minha cunhada e com ele. Você tem conversado muito com o seu irmão. O que ele tem dito referente à situação da perna? Então, ele está muito preocupado, porque não sabe, né, quando vai voltar a andar, a trabalhar. E ele está muito preocupado, né? Por não saber quando vai voltar à vida normalmente, depois do que aconteceu. A família procurou uma assessoria jurídica, ou seja, advogados, inclusive um deles é o doutor Maurício, acompanhado do doutor José Carlos. Essa conversa, vocês pretendem o que com os advogados? Então, a gente pretende que seja feita a justiça e que eles, né, arquem com tudo o que aconteceu, com as consequências, com a moto, e é isso. Há um prejuízo também material? Material e ao moral, né, também, né, do meu irmão. Esse material, a moto era alugada, é dele mesmo, está pagando? É dele mesmo. Só que para fazer um orçamento? Então, ainda não, ainda está avaliando, mas eu creio que tenha dado perda total da moto. A assessoria jurídica, inclusive, mandou algumas fotos e imagens, né? Ou seja, vídeos sobre o acidente, ou seja, na hora do acidente, a moto, o próprio veículo da polícia. Isso, mandaram fotos, postaram, né, em todas as redes sociais e dá para ver claramente que está muito danificada. Não há previsão de uma cirurgia ou de uma coisa mais detalhada? Então, ele fez a cirurgia, só que não sabe se vai precisar ser feita outra, né? E aí só aguardar mais para saber. Corre o risco de ele perder a perna? Segundo os médicos, não corre risco de perder. Mas não tem a ideia assim de quando ele vai voltar a andar, entendeu? O tempo que vai levar, porque foi muito grave a fratura. O advogado de defesa da vítima vai entrar com um procedimento civil. Além disso, a questão administrativa também haverá um acompanhamento, como explica o advogado doutor Maurício Ettinger. Doutor Maurício, é isso mesmo?
Exatamente, Marcos, e foi muito importante, inclusive, que a gente tenha sido contatado pela família do senhor Avelar logo após o ocorrido, porque além de mover o procedimento de reparação cível, o procedimento indenizatório contra o Estado de Sergipe pela atitude dos seus servidores, nós também ajudaremos na condução de provas na esfera administrativa. A gente precisa observar que os servidores estavam com o giroflex do carro da polícia ligado. Será que de fato eles estavam em ocorrência? Isso tudo é um agravante, porque se os oficiais não estavam em ocorrência, isso torna a situação ainda mais delicada. Nesse tipo de situação, Marcos, a gente não discute a responsabilidade do Estado, porque é uma responsabilidade objetiva. O Estado vai responder pelos prejuízos do senhor Avelar de qualquer forma, mas devemos observar os agravantes. Será que os servidores públicos estavam, de fato, prosseguindo com a ocorrência ou simplesmente infringiram as normas como bem entenderam? Isso deve ser investigado. Em nota, a Polícia Militar informa que, referente ao acidente de trânsito, a Polícia Militar, no dia do fato, adotou todas as providências, fazendo o registro do boletim de ocorrência, e a equipe policial envolvida no acidente prestou socorro à vítima, acionando imediatamente as equipes médicas. Quanto à apuração das circunstâncias do acidente, por meio do registro do boletim e informações coletadas no local, foi instaurado um procedimento a fim de apurar a responsabilidade dos envolvidos no acidente de trânsito para que as perguntas levantadas elas sejam respondidas, né? E assim a investigação siga.